Olá, você sente dor na nuca, rigidez no pescoço ou dores na cabeça frequentes que parecem não passar com nada? Eu sou o Dr. Gustavo Facin, neurocirurgião especialista em coluna e dor, e hoje eu quero te explicar algo que muita gente não imagina. Nem toda dor de cabeça vem da cabeça. Muitas vezes a origem está na própria coluna cervical, na região aqui do pescoço. Situações como má postura, uso excessivo de telas celulares, tablets, estresse e até hérnias cervicais podem gerar uma tensão dessa musculatura ou compressão de nervos que vão irradiar aqui para a cabeça. Se você já sentiu uma dor que começa na nuca, como um peso, se espalha por trás da cabeça, te dá uma sensação de uma faixa apertando, que tudo parece estar embolado, isso pode não ser só enxaqueca, mas sim dor que tem origem na coluna cervical. E mais, dores que pioram ao abaixar a cabeça, rigidez ao movimentar o pescoço e sensação de travamento ou até formigamento nos ombros podem indicar problemas mais profundos. A boa notícia é que na maioria dos casos essas dores elas têm tratamento. Com o diagnóstico correto é possível a gente controlar ou até eliminar o problema com medidas simples: fisioterapia, ajustes posturais, exercícios, medicamentos. E só em raros casos que a gente vai indicar a cirurgia. Se você sofre com essas dores há muito tempo, saiba que não é preciso conviver com essas dores para sempre. Mas então, o que está por trás dessas dores? A nossa coluna cervical, ela é responsável por muito mais do que apenas sustentar a cabeça. O atlas e o axis são as duas primeiras vértebras da cervical que têm esse nome inspirado na mitologia grega. O atlas, assim como o titã, ele sustenta a cabeça, enquanto o axis, com a sua forma única, ele permite que a rotação da cabeça em relação ao atlas. A nossa coluna cervical ela é composta por 7 vértebras que vão sustentar a nossa cabeça. E elas vão permitir uma grande amplitude assim, de movimentos. Elas vão proteger também a medula e as raízes nervosas que saem da medula. Entre essas vértebras a gente tem os discos intervertebrais, músculos profundos, ligamentos, nervos e articulações facetárias. Tudo isso trabalha de uma forma coordenada, para que a gente consiga sustentar o peso de todo o nosso corpo na nossa coluna. Quando essas estruturas sobrecarregadas por uso excessivo de telas, postura inadequada, sedentarismo, estresse ou até lesões, nós podemos desenvolver cervicalgias, no caso, as dores no pescoço. Então assim, tensão muscular crônica, contraturas cervicais, compressões de raízes nervosas e até hérnias cervicais. Essas condições, elas, além de gerar dor aqui no local, elas podem irradiar para a cabeça, gerando o que chamamos de cefaleia cervicogênica, uma dor de cabeça que tem origem na coluna cervical. Sinais de que a tua dor de cabeça pode vir da coluna: uma dor que começa na nuca e sobe para a cabeça, uma sensação de peso ou rigidez na parte de trás aqui do crânio, dor ao abaixar ou virar a cabeça, estalos ou travamentos no pescoço, episódios frequentes de dor que melhoram ou com massagem, calor ou alongamento. As causas comuns de dor na nuca que tem origem cervical, por exemplo, são tensões musculares crônicas, muito comum em quem passa horas no computador ou celular, e aí também entra a questão da má postura ao sentar, dirigir ou dormir. Uso excessivo de telas, o conhecido test neck, que é o aumento da carga sobre os músculos da nuca em função da gente ficar nesse posicionamento olhando para baixo, no celular, tablet, enfim. Outras situações são as hérnias de discos cervicais, que podem causar dor local aqui no pescoço, mas elas também podem irradiar para braço, ombros, mãos, enfim. Artrose ou espondilólise cervical, que é o desgaste das articulações, e alguns desalinhamentos vertebrais, que é quando uma vértebra ela pode subluxar, quando ela desloca em relação à outra. Algumas outras causas também menos frequentes são bruxismo e tensão mandibular, e estresse emocional e ansiedade crônica. Por que a dor na coluna cervical ela pode então causar dor na cabeça? A dor na nuca com irradiação para a cabeça ela ocorre por um fenômeno que a gente chama de convergência sensorial. A região cervical superior, especialmente C1, 2 e 3, elas compartilham trajetos sensitivos de áreas inervadas pelo nervo trigêmeo, mais especificamente o núcleo caudal. Ou seja, estímulos dolorosos da coluna cervical superior podem ser percebidos aqui na cabeça como uma dor de cabeça. E isso é um fenômeno conhecido como cefaleia cervicogênica. Essa dor ela pode ser causada por tensão muscular, irritação de nervos occipitais, disfunção da articulação, principalmente na região de C2 e C3, assim como hérnias cervicais altas que podem comprimir essas raízes. Mas antes da gente saber se essa dor ela vem realmente da coluna, muitas coisas podem se confundir e serem até mesmo muitas vezes bem parecidas. Um exemplo, a dor de cabeça que começa na coluna, ela tende a começar aqui na nuca. Ela irradia para a região occipital, de trás da cabeça, temporal do lado ou frontal aqui mais na frente, seguindo bem o trajeto
do nervo occipital, onde pode ter a compressão aqui na inserção desses músculos junto ao crânio. Pode ser uma sensação de pressão, peso, ela vai piorar com a movimentação cervical, normalmente associada à rigidez cervical, dor ao palpar essa musculatura das costas ou processos espinhosos, que é esse ossinho mais saltado que nós temos aqui atrás no pescoço, isso é normal, dando muitas vezes também uma sensação de cabeça mais pesada. Por compartilhar essa inervação com alguns ramos do nervo trigêmeo, muito conhecida por causar a neuralgia do trigêmeo, que é considerada por muitos a pior dor do mundo, pode se confundir com esse diagnóstico. A neuralgia do trigêmeo, ela é mais característica, tá, por uma dor como se fosse um choque intensa, súbita, com duração de segundos até, às vezes pode levar alguns minutos, mas ela tem um trajeto que é específico na região aqui, da região ocular, mandibular e maxilar, né? São os 3 ramos que esse nervo dá origem na face, e aí pode causar essas dores. Essa dor ela começa muitas vezes exclusivamente na região de trás da cabeça e vai até o olho, ou até a mandíbula, ou até a maxila, mas nunca ela passa para o outro lado. Por exemplo, uma dor que tem do lado direito, ela nunca vai para o lado esquerdo. E também ela nunca começa na região cervical. Ela até pode ser desencadeada por estímulos simples, por exemplo, como mastigar, escovar os dentes, ou até mesmo um toque leve na pele pode já causar essa dor. Ela vai se diferenciar muito da dor cervical por nunca começar aqui na nuca, não vai ter rigidez para se movimentar, e após essas crises não tem nenhum sintoma assim relacionado à rigidez muscular, nada disso. Também não vai ter nenhuma alteração de movimento, sensibilidade nessa inervação. Quando a gente pensa que essas dores de cabeça elas podem surgir da cervical, uma possibilidade são as hérnias de disco da cervical, que podem sim estar comprimindo algumas raízes nervosas da coluna. Essas dores aí elas costumam ter um padrão diferente por ser o principal sintoma, né? Normalmente começar uma dor que começa na coluna cervical e aí ela pode se irradiar para o ombro, para braços ou mão, sem ter um componente de dor de cabeça principal, mas até algumas vezes pode existir em conjunto. É muito comum estar associado à dormência em regiões do ombro, braço ou mão, podendo também ter formigamento e fraquezas no trajeto específico da raiz acometida. Essa dor tende a ser desencadeada quando movimentamos o pescoço, principalmente com movimentos de lateralização, rotação, extensão e flexão da cabeça. Algumas vezes as coisas podem existir juntas, como eu falei. Uma pessoa que já tem histórico de enxaqueca ou até cefaleia tensional, mas também pode ter alterações na coluna cervical. Assim, as dores na cabeça podem ser até fortes o suficiente para serem mais intensas que a da coluna, mas existe algo que merece atenção também para ser tratado aqui na cervical. Por isso, sempre é importante o diagnóstico correto, que quanto mais correto, maior é a chance da gente melhorar o tratamento. Então, coluna e dor de cabeça, o que uma coisa tem a ver com a outra? Muitas pessoas acham que a cefaleia cervicogênica, que é a dor de cabeça que começa aqui na coluna, é a mesma que cefaleia tensional. Mas na realidade elas até são parecidas, mas a gente vai fazer uma rápida comparação entre as duas. Quando falamos que a cefaleia cervicogênica ela tem origem na coluna, o fator que causa essa dor de cabeça é por uma doença na coluna cervical, principalmente algo que afeta a estrutura, como alterações de articulações, discos, musculatura ou nervos occipitais. Já a cefaleia tensional, principalmente em decorrência de uma tensão muscular generalizada, principalmente na região do crânio, cervical, superficial, ela é diferente. A dor de cabeça cervicogênica, ela começa mais na nuca, parte de trás da cabeça e algumas vezes na lateral. Pode ir até a testa, mas sempre começa na cervical. Enquanto a cefaleia tensional, a dor é tipo uma faixa dos dois lados da cabeça, como um aperto, como se estivesse usando um capacete ao redor da cabeça, ela é mais difusa. A dor da cefaleia cervicogênica, ela é desencadeada também por movimentos ou posturas do pescoço, quando é comprimida essas estruturas da coluna, por exemplo, ao dobrar para o lado, rotacionar, esses movimentos acabam estressando o nervo e causando sintomas. Já na cefaleia tensional, fatores como estresse, ansiedade, longas jornadas de trabalho, esforço visual prolongado e privações de sono são fatores comuns que vão desencadear as crises. A dor cervicogênica ela tem associação com o uso de telas, TV, quando uso prolongado. Por quê? Porque ela vai levar a uma má postura, muito relacionada a longos períodos em flexão, quando a gente usa, por exemplo, o pescoço para trabalhar com notebook, computador, ou com computador no colo, por exemplo. Isso faz com que a gente dobre o pescoço e o computador fique abaixo da linha dos nossos olhos. Isso leva a uma sobrecarga mecânica na coluna cervical e levando a alterações na estrutura da coluna, tanto articulações quanto os discos.
e vai gerar uma resposta na musculatura profunda da região cervical, causando contraturas e espasmos dolorosos. Por isso também percebemos que existe uma rigidez para movimentar a coluna cervical, com dor piorando ao movimento e dor quando tocamos os processos espinhosos. E esses ossinhos aqui mesmo da coluna que a gente percebe quando toca. No caso da cefaleia tensional, o mecanismo é parecido, mas os fatores como estresse, privação de sono, cansaço, eles auxiliam a piorar quando expostos a muito tempo de telas, por um esforço visual, aumentando, a tensão da musculatura supraorbital, de cima dos olhos e da testa, que vai levar a contraturas, não só na coluna cervical, mas também na região da face. E na cefaleia tensional, os pontos dolorosos eles são mais inespecíficos na cabeça, principalmente em toda a região do couro cabeludo, testa, região temporal, aqui do lado, e no trapézio. Dito isso, como que o uso das telas, postura, esforço visual, eles impactam cada tipo de cefaleia? Em relação às telas, ficar na posição inclinada ou sem apoio cervical ativa muito a musculatura cervical profunda. E isso acaba sobrecarregando as articulações e favorecendo a cefaleia cervicogênica. Quando a gente tem o foco visual constante, uma baixa taxa de piscada, o olho se torna mais seco, a gente tem uma maior tensão da musculatura supraorbital aqui da testa, que também favorece essa questão da cefaleia tensional. A posição do corpo também diz muita coisa, já que se a gente senta sem apoio lombar e o pescoço projetado para frente, sobrecarrega a cervical profunda, enquanto olhar fixamente a tela acima da linha dos olhos, vai sobrecarregar essa região ocular e frontal. Para você ter uma noção da importância da postura para prevenir problemas da coluna cervical, teve um estudo em 2020 que demonstrou que manter 45 graus do pescoço inclinado, ele acaba, quando a gente olha o celular, por exemplo, ele acaba alterando a questão da nossa postura, que pode dobrar a pressão na coluna e quadruplicar o esforço sobre o pescoço. É como se a gente carregasse um peso extra só por estar com a cabeça baixa para usar o celular, o computador, quando a gente está numa posição inadequada. Então, dicas rápidas para melhorar a dor na coluna cervical e na cabeça. Primeira coisa, ajuste a altura da tela. Os teus olhos eles precisam estar na mesma linha do topo da tela, tá? Nem acima para não sobrecarregar a musculatura supraorbital e nem abaixo para não sobrecarregar a musculatura da cervical profunda. Faça pausas a cada 30, 40 minutos, levante, movimente a cabeça, pescoço. É uma dica que eu costumo sempre dar, use um timer, por exemplo, para avisar, para fazer essas pausas, para dar uma caminhada, levantar, mas não faça longas jornadas de trabalho direto. Evita ficar de cabeça baixa no celular, porque isso vai sobrecarregar a cervical. Faça alongamentos no mínimo 2 vezes ao dia. Alongue a nuca, ombros, braço e, é claro, faça um fortalecimento da musculatura cervical com uma orientação profissional. A atividade física, ela é o melhor tratamento que existe para a maioria das doenças da coluna e, acredita em mim, sem dúvidas o mais barato e o mais custo-efetivo para você que deseja, por exemplo, evitar uma cirurgia. Mas claro que sempre, a gente precisa ter um diagnóstico correto, o mais precoce possível, que vai direcionar um tratamento mais adequado para o teu caso. Se você sente qualquer um desses sinais junto com a dor na coluna cervical ou cabeça, você pode e precisa procurar atendimento depressa. Quais são esses sinais? Início repentino, explosivo de uma dor de cabeça. Se a dor de cabeça ela começou de uma forma muito abrupta, como uma explosão, e foi, por exemplo, a pior dor de cabeça da vida, ela pode ser um sinal, no caso, que tenha tido algum sangramento, uma hemorragia cerebral, e a principal causa são aneurismas cerebrais que romperam. Quando a dor ela piora ao deitar, tossir, fazer esforço, pode indicar que a gente tem algum aumento da pressão dentro da cabeça, que aí pode ser tumores, lesões expansivas, entre outras causas. Presença de febre, calafrios, rigidez na nuca, não conseguindo movimentar o pescoço, encostando o queixo no peito, pode ser meningite ou uma outra infecção grave. Então, atenção se ainda mais vier junto de sinais de piora de estado geral, confusão, sonolência, tudo isso são sinais de alarme. Quando a gente tem essa dor de cabeça associada a alterações visuais ou neurológicas, como visão borrada, perda de força, formigamento nos braços ou pernas, desequilíbrio ou fala arrastada, são sinais de comprometimento neurológico e também precisam ser avaliados urgentemente. Quando a gente tem um acidente, um trauma, se houver um histórico de trauma, um impacto recente na cabeça, pescoço, sempre que tiver isso, precisa investigar fraturas, sangramentos ou instabilidades da cervical. Quando essa dor ela é progressiva, não melhora com nada, é uma dor constante, piora com o tempo e não responde a nenhum analgésico. Essa dor também precisa ser investigada para a gente excluir tumores, infecções, artrose grave, entre outros. Se a gente tem perda de peso, suor noturno, histórico de câncer, esses sinais eles acabam sendo associados a um risco maior da gente ter doenças graves como metástases, doenças inflamatórias ou infecciosas. E o outro alerta é que quando a dor ela acorda a gente de noite ou piora ao longo da madrugada, é um padrão normalmente atípico, que exige
uma investigação neurológica e de medula. Alguns tipos de lesão que comprimem a medula, por exemplo, por tumores, eles têm um padrão de piora de noite, principalmente quando a gente está deitado. E como vamos investigar isso? Como é feito o diagnóstico da dor que começa na coluna e vai para a cabeça? Tudo começa com uma boa conversa. O primeiro passo é ouvir a história do paciente com atenção, e aí as perguntas que a gente faz, elas vão ajudar a identificar o padrão da dor. Onde começa a dor, se é na nuca, no pescoço, na base do crânio, se ela sobe para a cabeça, se ela vai para a testa, região temporal, se ela passa para o outro lado ou não, se é uma dor em peso, faixa ou em choque, se a dor vai piorar com o movimento do pescoço ou ela vai ficar pior quando olha para baixo, se tem algum sinal de rigidez da região, se ela melhora com massagem ou alongamento, se tem algum grau de perda de força para algum movimento, por exemplo, de ombro, braço, mãos, enfim, alguma alteração de sensibilidade, formigamento, dormência. Esse padrão já diferencia muitas vezes uma dor de origem cervical de uma enxaqueca ou cefaleia tensional, por exemplo. Alguns testes de coluna cervical nos ajudam a avaliar a mobilidade do pescoço e a resposta do corpo aos movimentos. Movimentos de flexão, tá? Extensão, rotação e inclinação lateral, eles, se aumentam a dor, é um forte indício de origem da dor ser aqui na coluna cervical. A palpação, por exemplo, da musculatura paravertebral, se há pontos dolorosos, contraturas ou rigidez, também ajuda nesses testes. Alguns testes específicos, conhecido como teste de Sperling ou compressão cervical, é um teste realizado pelo especialista que vai nos ajudar a identificar se existe alguma compressão da raiz nervosa, fazendo movimentos que podem causar a dor, tanto no local ou no trajeto do nervo que está sendo acometido. A avaliação de sensibilidade também, reflexos, força, eles nos ajudam a excluir envolvimento neurológico mais grave em alguma doença da coluna que esteja possivelmente apertando medula ou nervos. E após essa avaliação completa, que os exames eles servem para a gente complementar a suspeita diagnóstica e confirmar a causa, ou excluir alterações também. Quais os exames realmente ajudam a descobrir a causa da dor? Essa é uma pergunta muito válida e a escolha dos exames depende da tua história clínica, do exame físico e da suspeita que a gente está investigando. Ou seja, não adianta sair só fazendo ressonância para todo mundo, mas sim direcionar com precisão. Apesar de ser o exame mais preciso para a investigação da coluna, a ressonância, a gente ainda usa o raio-x de coluna cervical ou torácica por ser um exame simples e inicial. Ele vai nos ajudar, por exemplo, a avaliar se está tudo bem alinhado na coluna, se tem alguma artrose, osteófito, se tem alguma redução de espaço entre as vértebras, se tem alguma alteração degenerativa em fase mais avançada, mas o raio-x ele não vai nos mostrar disco, nervo e medula. Por isso ele é útil apenas como triagem, mas ele tem algumas limitações. A gente avança na investigação, a gente vai utilizar a tomografia computadorizada, que é menos usada rotineiramente, mas também é muito útil quando a gente suspeita de fraturas ósseas, instabilidade vertebral, alterações anatômicas ou quando a gente tem cirurgias prévias anteriores. E é comum a gente indicar a tomografia quando há trauma ou quando a ressonância também não está disponível. A ressonância magnética, ela sim é o principal exame que quando a gente tem suspeita de hérnia de disco, compressão de raízes nervosas, inflamação muscular profunda, alterações nos ligamentos, lesões ou compressões da medula espinal. A ressonância ela mostra em detalhes todas as estruturas moles da coluna, inclusive se há edema, protusão discal, artrose facetária ou sinais de inflamação que vão justificar essa dor. Se você sente a dor que piora com o tempo, que irradia para a cabeça, ombro ou braços, ou que não melhora com o tratamento inicial, a ressonância costuma ser o exame de escolha. Existem outros exames funcionais e complementares, em alguns casos específicos a gente também vai solicitar. Um deles é a eletroneuromiografia. Quando há uma dúvida sobre esse comprometimento do nervo, se tem alguma fraqueza ou algum formigamento, esse exame ele vai avaliar a função dos nervos e dos músculos. O raio-x dinâmico, por exemplo, inflexão, extensão, ele vai nos ajudar a investigar se existe alguma instabilidade de ligamentos ou se existe algum microdeslocamento. Mas é sempre importante a gente lembrar de um ponto fundamental. Exame nenhum substitui a avaliação clínica. Os exames de imagem eles ajudam a confirmar o que a gente já suspeita pelo exame físico e pela conversa com o paciente. É muito comum a gente ver pessoas com ressonâncias cheias de alterações, mas que não tem sintoma nenhum. Ou seja, o exame mostra uma lesão, mas o paciente não tem a dor. E o contrário também acontece, a pessoa tem muita dor e o exame está normal. Nesses casos, a dor ela pode ser muscular, postural, mais funcional e precisa também ser tratada com uma abordagem multidisciplinar. Os exames de imagem eles são uma ferramenta muito valiosa, mas eles ajudam a confirmar aquilo que a gente já suspeita com base na conversa e no exame físico. E aqui eu vou te falar um dado que é surpreendente, baseado numa evidência científica, que foi feito
um grande estudo publicado no American Journal of Neuroradiology que mostrou que até 80% das pessoas sem nenhum sintoma de dor apresentam algum tipo de alteração na coluna quando elas fazem uma ressonância magnética. Isso inclui hérnias de disco, degenerações ou protusões em pacientes totalmente assintomáticos, ou seja, o fato de um exame mostrar uma hérnia não significa que ela seja a causa da dor, e ao contrário também é possível ter dor intensa mesmo com um exame normal, especialmente quando a dor ela é por alguma disfunção muscular, tensão, má postura ou sobrecarga funcional. Então por isso, nunca baseia o teu diagnóstico apenas no laudo de uma imagem. Quem faz o diagnóstico é o especialista e ele junta a história clínica, exame físico, imagem e quando necessário ele vai solicitar outros exames para guiar esse tratamento de uma forma mais segura e eficaz. A dor na coluna cervical tem cura? E essa dor de cabeça relacionada à coluna? Essa é uma pergunta muito comum no consultório. Doutor, essa dor na cervical tem cura? Essa dor de cabeça que parece vir do pescoço tem jeito? E a resposta, felizmente, na maioria das vezes, sim, tem tratamento e em muitos casos tem cura. Causas que podem ser resolvidas, por exemplo, com tratamento correto, grande parte das dores, por exemplo, na região cervical, na cabeça, que são associadas à coluna, são causadas por fatores como tensão muscular, má postura, uso excessivo de celular ou telas, alterações funcionais das articulações entre as vértebras, contraturas ou sobrecarga, por exemplo, muscular e até mesmo hérnias de disco. Essas causas, quando elas são diagnosticadas corretamente, têm um prognóstico muito bom com tratamento adequado. Isso significa que é possível controlar os sintomas ou até eliminar completamente a dor, mas é preciso tratar a causa e não só o sintoma. Muita gente recorre apenas ao analgésico, à automedicação, a massagem esporádica, e o problema é que isso só mascara a dor temporariamente. A causa continua ali e muitas vezes piorando. O segredo está em um plano de tratamento personalizado, baseado numa correção postural, ajustes do dia a dia, fortalecimento e reabilitação muscular direcionada. Uma abordagem que ela é integrada e o papel fundamental da fisioterapia, exercícios e aí, se necessário, a gente vai usar medicações ou técnicas intervencionistas. E claro, tudo isso começa num diagnóstico preciso. A dor da cabeça quando ela é relacionada à coluna. Essa dor que a gente chama de cefaleia cervicogênica geralmente começa na nuca, irradia para a cabeça e pode simular enxaqueca ou dor tensional. Ela também tem tratamento eficaz, principalmente com fisioterapia especializada, educação postural e técnicas específicas de liberação muscular e mobilização cervical. Com um acompanhamento correto, a grande maioria dos pacientes melhora e muito. Casos mais graves também tem cura? Em alguns casos, como por exemplo hérnias cervicais volumosas, compressões neurológicas, artroses avançadas, o tratamento ele pode ser um pouco mais prolongado, mas também existe uma solução. A gente pode lançar mão de infiltração, bloqueios, em último caso cirurgias minimamente invasivas, até reconstruções da coluna, a gente vai ter resultados excelentes. Dá para se livrar dessas dores na nuca, cabeça e costas de forma definitiva? Sim. Mas essa tarefa não é tão fácil e primeiro precisamos identificar as causas que estão levando a essas dores e depois corrigir esses fatores. Na imensa maioria das vezes, a causa da dor são mecanismos que vêm causando problemas na coluna há anos e infelizmente não existe uma solução milagrosa para resolver instantaneamente aquilo que foi causado por anos de mau uso. Mau uso vai desde hábitos prejudiciais como má postura, esforço exagerado sem o devido cuidado com o fortalecimento muscular de uma maneira contínua, falta de atividade física que acabam levando a uma atrofia da musculatura, cuidados posturais que não foram realizados, entre outros. O que é importante entender é que às vezes temos um problema na coluna cervical, mas talvez 100% das dores não irão sumir, porque o nervo já pode estar machucado em definitivo, ou mesmo uma doença degenerativa que levou ao desgaste com o envelhecimento também acaba prejudicando as outras vértebras e às vezes não apenas aquela que está com um problema mais grave. Então é fundamental ter um tratamento completo baseado num diagnóstico correto para que só assim consiga de fato corrigir esses problemas. Mas é muito comum vocês infelizmente ainda ouvirem de colegas que muitas vezes nem tratam, por exemplo, as doenças de coluna ou muito menos operam essas doenças, falando que não há mais nada para fazer, que tem que se acostumar com essa dor e que o caso já está muito avançado para qualquer tratamento. Isso pode confiar em mim, não é verdade, tá? Até mesmo nos casos mais desafiadores, dores resistentes, existem soluções para aliviar. Talvez não curar 100%, mas aliviar muito sim. Então, como
tratar a dor de cabeça que vem da coluna. A parte fundamental, como eu já venho falando para vocês, é sempre o diagnóstico, e outra parte que vocês sempre vão ouvir falar de mim é a fisioterapia. Fortalecimento muscular, principalmente daquilo que muito a gente se fala atualmente, do core, musculatura das costas e abdômen principalmente. Assim como o hábito de se manter ativo em movimento. O repouso longo, períodos prolongados em uma posição, principalmente sentado, eles são os maiores vilões para esse tipo de dor da coluna. Claro que muitas vezes a gente vai pedir para ter um repouso relativo, ele é importante, mas a prevenção de mais de 80% dos problemas de coluna são com movimento e fortalecimento. É normal no início que começa esse fortalecimento sentir dores, ou até mesmo parece que tudo piorou depois que começou a fazer esse fortalecimento. Mas quando se trata um caso mais leve, sem alterações da coluna, por exemplo, essas dores vão aliviando conforme a prática vai se tornando cada vez mais contínua. Às vezes demora 4, 6 meses para se notar um resultado. Junto com essas práticas, cuida também muito da tua postura. Evita ficar muitas horas sentado em uma posição, sem fazer pausas, por exemplo, trabalhar uma tarde inteira sentado. Isso é um fator que prejudica muito essa parte da coluna. Se trabalha sentado ou com telas, por exemplo, posiciona as telas na altura dos olhos para não ficar forçando a coluna cervical nem para baixo nem para cima, porque senão ao final do dia você sem dúvidas vai ter dores na região do trapézio, nuca e cabeça por sobrecarregar essa musculatura por tempo prolongado. A dor na nuca e nas costas tem tratamento com e sem remédio? Essa dor na nuca que incomoda todo dia, principalmente ao final do dia, depois do trabalho, remédios, eles podem ajudar a melhorar? Sim. Antes de remédios, a gente vai recapitular quais são os principais tratamentos para dores da coluna cervical que vão resolver mais de 80% das dores, né? Fisioterapia, pilates, academia, fortalecimento muscular. Sempre isso. Então, antes de a gente querer uma solução milagrosa com remédio, a gente precisa pensar em resolver o básico, a causa, e se você viver apagando, por exemplo, incêndios com remédio e nunca prevenindo, isso nunca vai ter uma solução. Então, procura o diagnóstico do problema, né, para tratar ele corretamente. Os remédios que auxiliam nas dores da coluna, que frequentemente são usados, são os analgésicos e anti-inflamatórios e relaxantes musculares na fase aguda. Isso é, uma dor recente que começou há pouco, mas não é aquela dor que é frequente, que tem de vez em quando melhora, depois volta. Isso já é uma dor crônica, recorrente, intermitente, que vem, vai, e o tratamento já passa a ser outro. A primeira linha de tratamento para prevenção e amenizar as dores na nuca, nas costas, quando se torna um problema mais crônico, são os conhecidos moduladores da dor: nortriptilina, duloxetina, pregabalina e gabapentina. Eles vão ajudar a reduzir, no longo prazo, a intensidade dos sintomas de dor. Muitas vezes eles diminuem a frequência das crises e possibilitam que consiga fazer uma reabilitação mais adequada. Claro que na crise, analgésicos como dipirona, tramadol, paracetamol, com codeína, entre outros, eles podem ser usados. Só o cuidado que eu sempre alerto é que quem tem dor nas costas e não trata a causa, volta e meia tem uma dor. Só que se volta e meia se medica sozinho e não resolve o problema, acaba muitas vezes se tornando um usuário crônico, contínuo, de anti-inflamatório e corticoides, que muito utilizados, às vezes, para tirar crise em pronto-atendimentos, por exemplo. O problema disso é que eles podem causar problemas gástricos, diminuição da função dos rins, aumento do risco de infecção, osteoporose e ganho de peso. Então, foca em descobrir o que está causando essa dor e realizar um tratamento direcionado, focado, para resolver de fato esse problema e não só, por exemplo, paliativar, amenizar, ok? Então, qual que é o plano ideal para tratar as dores na nuca, cabeça e costas? O plano ideal é a solução. O que você deve fazer para ficar sem dores nas costas é algo extremamente personalizado para cada paciente, para cada realidade, rotina, hábitos, alterações clínicas de exame de imagem. Cada caso é um caso, e aí que rola o maior perigo das doenças de coluna. A desinformação e principalmente a tua vizinha, a tia, que disse que tem um problema de coluna e que há 30 anos está numa cadeira de rodas porque não tinha mais o que se fazer, ou pior também, tem um problema de coluna e tomou um remédio milagroso, por exemplo, o corticoide, que tira a crise com a mão e vai dar para te utilizar. Esses são os maiores vilões, a desinformação. O que acontece, o problema vai se perpetuando, você não trata adequadamente e quando tiver muito grave que vai procurar o atendimento especializado. Então não existe uma receita de bolo, mas se eu for te falar uma coisa que eu indico para todos fazerem, sem exceção, vai logo no fisioterapeuta, faz uma sessão, já vai ter um alívio importante da dor e principalmente
A orientação de um profissional da saúde adequado. Alguém que estudou, se dedicou anos para tratar exclusivamente isso, que se atualiza e busca os melhores tratamentos e não apenas a opinião de conhecidos e afins, ok? Então assim, fisioterapia, exercícios são fundamentais. Agora, quando a gente fala fisioterapia, exercício ou cirurgia, o que entra no tratamento, por exemplo, da dor cervical? Como eu falei, não há uma receita de bolo, mas existem etapas nos tratamentos que muitas vezes, se elas são seguidas, elas vão melhorar a maioria das dores da cervical. Exceto quando a gente tem sinais de alarme ou quando é uma dor tão intensa que a gente deve partir logo para tratamentos mais agressivos. A primeira camada de tratamento seria não ter nenhuma doença, né? Então seria prevenir. Academia, pilates, fisioterapia, natação, atividade física, enfim, a atividade que você escolher para fazer no mínimo de 2 a 3 vezes na semana, sempre. Dor persistente. Ainda mantemos tudo da anterior, mas existem algumas técnicas e tratamentos avançados de fisioterapia e pilates que podem agregar no alívio da dor. Tens, por exemplo, terapia de eletroestimulação, ecografia, liberação miofascial, manobras para descompressão, entre outras. Aliado a isso, a gente usa medicamentos analgésicos leves, como dipirona, paracetamol, associados a períodos curtos, por exemplo, de relaxantes musculares para tirar essas contraturas. Só que se a gente já tem, por exemplo, algum sinal de comprometimento de nervo ou essa dor não melhora, já há um bom tempo, a gente começa a ter benefício em usar esses moduladores da dor para amenizar essas crises. As dores persistem, a gente está com um tratamento bem otimizado, fisioterapia, medicamento, modulador da dor e ainda não melhorou, existem tratamentos como infiltrações, que são bloqueios anestésicos e com corticoide, assim como procedimentos de radiofrequência para modular a resposta do nervo na coluna cervical. Eles são procedimentos minimamente invasivos, sem cortes, apenas com agulhas e medicamentos, ou aparelhos de radiofrequência que têm o intuito de aliviar as dores por períodos de aproximadamente 4, 6 meses. E por fim, e claro, se possuir alteração compatível com os sintomas apresentados, a cirurgia para a reconstrução do que deveria ser a anatomia normal da coluna cervical. E em que casos seriam esses sinais de alarme que eu comentei anteriormente? Quando essa dor na coluna cervical é acompanhada, por exemplo, de perda de força, alteração de sensibilidade, perda de controle do xixi ou cocô, aí são sinais que necessitam uma avaliação e correção urgente. Quando que a cirurgia, então, ela é indicada em caso de dor na coluna e cabeça? A cirurgia é indicada nos casos em que houve uma falha no tratamento conservador prévio, para a gente conseguir aliviar essa dor, né? Fisioterapia, medicamentos analgésicos, moduladores da dor, foram utilizados por um período mínimo de 6 a 8 semanas, ou seja, no mínimo 2 meses. Quando a gente tem sinais de acometimento neurológico, sensitivo ou motor, como formigamento, perda de força nos braços, mãos ou até mesmo fraqueza para movimentar os 4 membros, em casos de sinais de alarme, como sintomas neurológicos de aparecimento rápido, súbito. Mais ou menos, tá? 80 a 90% dos casos, o tratamento conservador, que a gente chama com fisioterapia e medicamentos, ele vai ser suficiente para resolver e aliviar as dores. Em menos de 10% dos casos é que a gente vai precisar de cirurgia. O problema é que muitas vezes esperar tempo demais até buscar o atendimento, quando chegam, esses casos já chegam muito graves. E aí, vale a pena operar? Quais os riscos da cirurgia cervical e o que esperar com uma cirurgia na coluna? Você teve um diagnóstico de uma doença na coluna cervical, precisa operar. Quais os riscos dessa cirurgia? A primeira coisa é saber o quão grave é essa doença que já está necessitando de uma cirurgia. Se é uma hérnia de disco cervical que está apertando uma raiz e causando dor crônica, ou se é uma hérnia de disco cervical que está apertando a medula e causando perda de força. Isso vai mudar imensamente, não talvez a técnica cirúrgica em si, mas o resultado e os desfechos esperados com o procedimento. Eu vou simplificar de uma maneira mais simples. A medula, ela comanda todas as informações que saem do cérebro, vão para os braços e pernas. Ela leva informações para as pernas, braços e volta com essas informações para o cérebro. Essa rede de fios é o que comanda nossos movimentos de sensibilidade, assim como também controle de xixi e cocô. Qualquer dano na medula ou nervo pode deixar sequelas para sempre. Uma compressão na medula, quando tem algo empurrando a medula, por exemplo, se a gente não corrige em até 72 horas, a chance de melhorar, mesmo descomprimindo, é muito menor se é feito depois dessas 72 horas. Por isso, situações como acidentes de carro, pessoas que pulam em águas rasas e piscinas de biquinho e quebram a coluna cervical, se essa fratura comprime e machuca a medula, essa pessoa pode ficar paraplégico.
não movimentarem braço nem pernas, porque essa rede de fios ela foi cortada, interrompida de transmitir essas informações. Pode ser momentâneo, como pode ser definitivo. Então a causa do problema que levou à necessidade da cirurgia varia muito, de pessoa para pessoa, de caso para caso. Uma hérnia de disco, por exemplo, comprimindo a raiz de C5, C6, causa uma dor na cervical, vai para o ombro, braço, ela pode estar ali apertando o nervo há semanas ou há anos. E isso também vai machucando o nervo. Uma doença degenerativa da coluna pode estar causando apenas dores crônicas, como também pode estar causando compressão da medula há meses, há anos. Só que, infelizmente, tem muito paciente que chega com perda de força para movimentar braços e pernas por doenças de coluna cervical, que foram levando anos, sem buscar nenhum tratamento ou sem identificar uma causa correta. Esse é também o principal fator de muitas pessoas ainda terem medo de cirurgia na coluna, porque ouviram falar de pessoas que ficaram tetraplégicas ou piorou. Nesses casos, eu sempre tento entender o que, nesse caso, né, que comentou que a pessoa fez e ficou tetraplégica, enfim, o que levou a essa cirurgia, há quanto tempo ficou com sintomas antes, como era e como ficou após. Mas, de novo, cada caso, ele é um caso diferente. Mas fiquem tranquilos, agora eu falei algo que todo mundo realmente se assusta. Mas assusta porque muito do que se fala por aí são de casos de pessoas que foram operadas há muitos anos, ou que esperaram muito para realizar o tratamento. Quais são os riscos reais, então, da gente operar a coluna cervical? Os riscos da cirurgia, eles são similares aos riscos, muitas vezes, de deixar a história natural da doença progredir e progressivamente ir causando perda das funções dos nervos e da medula. Uma doença degenerativa da coluna cervical, por exemplo, ela é a ação do tempo na coluna cervical. E o tempo, infelizmente, ele é inevitável, ele vai acontecer para todo mundo e não tem para ninguém. Ou seja, vai ir progredindo e os sintomas eles podem ir piorando por causa da compressão dos nervos e da medula. A boa notícia é que atualmente esses riscos dos procedimentos cirúrgicos eles são muito menores do que antigamente, principalmente por melhora na tecnologia e técnicas operatórias, tá? A cirurgia da coluna cervical pode ser muito eficaz, mas como qualquer procedimento cirúrgico, ela não está isenta de riscos, especialmente neurológicos. Embora casos como tetraplegia, de não movimentar braços nem pernas, sejam bem raros, na faixa de 0,3% a 2%, conforme relatam alguns estudos, são possíveis complicações que infelizmente possuem impacto bem significativo na vida do paciente. Nesses casos de tetraplegia, a grande maioria já possuía sintoma grave antes mesmo da cirurgia, ou patologias extremamente delicadas como tumores medulares, traumatismos raquimedulares por acidentes, por exemplo. Outras complicações, como infecções, geralmente acontecem em menos de 1% da literatura. Pseudoartrose, menos de 7%, é quando os implantes, parafusos, eles não fixam, não colam 100% no osso. Fraqueza de alguma raiz, nervo específico, por exemplo, em menos de 3% dos casos, ou lesão vascular em aproximadamente 0,4% dos casos. Também devem ser considerados quando a gente planeja uma cirurgia. Mas nas cirurgias da coluna cervical, uma grande olhada que a gente tem, uma proteção e segurança do procedimento, é a monitorização neurofisiológica. Foi ela que mudou absurdamente esses resultados nos últimos anos, né? Com ela, o profissional neurologista ele fica 100% do tempo avaliando a função dos nervos da medula durante o procedimento. Ele guia o cirurgião quando o funcionamento dessas estruturas, quando a gente se propõe a realizar uma cirurgia de coluna, a gente está ciente, né, dessa complexidade, dos riscos também, das chances de dar tudo certo, errado. E eu, né, como neurocirurgião, é para isso que eu fui treinado. Para isso que eu me atualizo, viajo para cursos, congressos, por isso que é fundamental alinhar muito bem essas expectativas com o cirurgião para que se evitem frustrações e insatisfações. Mas, sem dúvidas, a tecnologia melhorou muito nos últimos anos, técnica operatória, instrumental, a parte de equipamentos e principalmente a monitorização neurofisiológica. Esse preparo, diálogo para a cirurgia e para a recuperação é fundamental, tanto eu acredito para o paciente quanto para os familiares, pois todo mundo, né, se torna peça importante nesse processo. Após o procedimento cirúrgico, o trabalho restante da reabilitação ele precisa ser encarado como uma parte fundamental também do tratamento. De um modo geral, então, tá? Quanto aos riscos, como eu costumo falar para os meus pacientes, se o risco do procedimento fosse maior que o benefício da cirurgia, eu jamais indicaria a cirurgia. Então, se vamos seguir nessa jornada do tratamento com cirurgia,
Nós vamos passar por todas essas etapas juntos e o meu papel é ir guiando o que é melhor para você, o paciente. Dores na cervical reduzem a sua expectativa de vida? Quando bem tratadas, as causas da dor cervical, elas não alteram a sua expectativa de vida. Porém, dores na coluna cervical são um alarme de que algo não vai bem. Se não corrigido, pode progredir e aí sim causar consequências muito sérias, como compressões da medula que vão levar a tetraplegia, por exemplo. Nesses cenários, a perda de movimentação dos 4 membros diminui a expectativa de vida, sim, daí no sentido de uma alta morbidade que essa condição ela traz. Morbidade é o impacto que a doença causa no nosso organismo, seja fisicamente quanto emocionalmente. As limitações de movimentação aumentam o risco de infecção, principalmente pulmonares, urinárias, úlceras de pele, lesões por pressão e trombose. As lesões por pressão podem ser também foco de infecção e internações mais prolongadas para tratamento. Então pense nessas lesões como se você ficasse deitado, sentado, horas na mesma posição. Naturalmente nós nos movimentamos, mudamos um pouco de lado, quando começa a sentir um incômodo, um desconforto. Isso muitas vezes é que a pressão constante está diminuindo o fluxo de sangue naquela região, e se continuar assim vai levar à morte dos tecidos da pele. Uma pessoa com tetraplegia, além de não ter essa movimentação, ela também não sente essas alterações e é mais propenso a esse tipo de doença também. Mas não se assusta, tá? Dores na cervical não são sinônimos de que vai ficar paraplégico ou que, por exemplo, precisa operar ou coisas do tipo. A grande maioria das dores da coluna cervical são autolimitadas e melhoram muito com os tratamentos conservadores, medicamento, fisioterapia e fortalecimento muscular. A dor na nuca, ela é perigosa a longo prazo. O que você precisa saber? Se você não tratar adequadamente, sim, ela pode progredir, causar sintomas de compressão de raízes nervosas, tipo uma dor que corre para o braço, para a mão, ou até mesmo comprimir a medula, causando perda de força em mais membros, alterações de sensibilidade e até perda de controle do xixi e cocô. Por isso é fundamental o diagnóstico precoce. Mas mais importante que isso é prevenir. Se existe uma coisa que eu faria, por exemplo, reduzir provavelmente mais de 90% das pessoas que me procuram no consultório, seria se elas dessem a devida atenção já desde jovens ao reforço muscular e terem uma vida ativa e saudável. As consequências do nosso problema de coluna agora ou no futuro não começam muitas vezes do nada, tirando acidentes, traumas e afins, mas sim de anos de hábitos errados. O idoso que você quer ser no futuro, com independência, conseguindo fazer as coisas sem auxílio de outras pessoas, ele não deve ser uma preocupação apenas quando tiver 50, 60 anos, quando a gente já sente as consequências de não ter agido antes. Mas essa preocupação tem que ser do jovem de 30 anos que precisa fazer essa lição de casa enquanto é tempo. Depois a gente só consegue consertar. Mas para isso também não espere muito tempo para procurar atendimento para a sua dor. Lembre-se, não se acostume com a dor que nunca passa. Nós, Aliviar, estamos aqui para te ajudar.